Mano, eu tô gripado, tô meio fanho, então se preparem. Fala galera, belezinha? Depois de fazer um vídeo especial sobre a história do Paraná Clube, se você quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com a série Clássicos pelo Mundo e hoje falando de um capítulo sensacional. Mas antes de qualquer coisa você já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca que é seu amigo ou sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal, que eu tô quase chegando em 2.000 inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, que tem novidade todo dia. E por falar em novidade, fica aí nosso site parceiro, pra quem não conhece vai conhecer, pra quem já conhece dá aquela acessada. É o site Meubet, pra você que gosta de fazer aposta em dinheiro ou não, né, aposta esportiva e tudo mais. E hoje eu vou falar sobre um duelo muito especial, onde as cores dos dois rivais formam juntas as da bandeira de Alagoas. Trata-se do histórico clássico dos milhões de Maceió, entre os regatianos do CRB e os azulinos do CSA. E antes de começar a falar sobre esse grande clássico brasileiro, eu preciso contar pra vocês como que os dois protagonistas de hoje nasceram. E o primeiro a surgir foi o Clube de Regatas Brasil, ou simplesmente o CRB, no dia 20 de setembro de 1912, dando seus primeiros passos no remo e ingressando no futebol só 4 temporadas depois. E nesse meio tempo, no dia 7 de setembro de 1913, foi a vez do Centro Esportivo Alagoano, o CSA, que originalmente tinha o nome de Centro Esportivo 7 de Setembro, em homenagem à data que o clube foi fundado, mas que depois ainda se chamou Centro Esportivo Floriano Peixoto, atleta alagoano de destaque nacional na época, até que em 1918 mudou para o atual nome. E enquanto os regatianos podem se gabar por terem sido os primeiros campeões estaduais em 1927, além de ser o primeiro clube alagoano a disputar a Série B do Brasileiro em 1971, os azulinos, em contrapartida, são os maiores campeões do estado, além de ser também o único clube do Nordeste a disputar uma decisão internacional. E é sobre essa rivalidade, o chamado Clássico dos Milhões de Maceió, que eu vou falar hoje aqui no canal. A história desse clássico começou a ser escrita em 1916, quando o CSA venceu o CRB por 1-0 e deu início a essa grande rivalidade. Depois disso, muitos outros capítulos, polêmicos ou não, foram escritos, como das maiores goleadas que aconteceu logo nas primeiras décadas desse clássico, lá para 1930, por aí. E o primeiro a desestabilizar o maior rival foi o CSA, que em 1932 aplicou um sonoro 6-0 pelo campeonato alagoano. Mas em resposta até que rápida, 7 temporadas depois, 1939, o CRB acabou devolvendo os mesmos 6-0 pela competição estadual. E por falar no alagoano, até o início da década de 40 só dava a dupla, com 5 títulos para cada lado nas 10 primeiras temporadas da história da competição. E ficou assim até 1945, quando pela primeira vez, um clube, o Santa Cruz Alagoano, conseguiu quebrar essa hegemonia da dupla, repetindo o feito em 1948. Aí depois era até comum algumas equipes do interior começarem a aparecer um ano aqui e outro lá, tornando cada vez mais improvável uma longa sequência da dupla no estadual. Em tese sim, só que na prática, do ano de 1963, quando o CSA bateu o CRB na decisão, até 1988, quando os azulinos voltaram a levar a taça, agora sobre o São Domingos, só deu a dupla. Mano, foram 26 anos só com o CRB e o CSA sendo campeão. E foi nesse meio tempo, em 1975, que aconteceu a então mais polêmica final da história do campeonato alagoano, num duelo justamente entre CRB e CSA, marcado infelizmente por inúmeros erros da arbitragem. Só pra resumir aqui, o CSA jogava pelo empate, porque teve a melhor campanha durante a competição e tal. Aí beleza, começou o jogo, o CRB abriu o placar. Aí o CSA pressionou, não conseguiu nada, foi pro intervalo. Voltou do intervalo, o CRB já estava com 2 jogadores a menos, porque o árbitro falou que os jogadores dos regatianos provocaram a torcida rival. Aí, com vantagem numérica, o CSA partiu para cima, só que não conseguia fazer o gol. Até que aos 40 minutos do segundo tempo, o juizão deu um pênalti um tanto quanto contestável. Aí o time foi lá, empatou o jogo e estava sendo campeão. Só que nos minutos finais o CRB foi lá e fez um gol do título, que segundo o juizão, não valeu porque ele tinha acabado o jogo no momento em que o atacante driblava o goleiro. Então antes dele chutar pro gol vazio, ele acabou o jogo, então foi 1-1, CSA campeão. Depois veio a intensa década de 90, que logo viu o CRB golear seu maior rival, agora por 5-2,
e faturar o título antecipado da temporada 92. Aí na sequência os regatianos repetiram o feito, agora sem nenhuma goleada, e voltaram a levantar uma taça sobre os azulinos, que só conseguiram dar o troco em 94, batendo o CRB na grande final. Só que se na temporada seguinte deu CRB de novo, depois disso só deu CSA, que levou 3 títulos consecutivos sobre o maior rival, 96, 97 e 98. E para coroar esse ótimo momento vivido pelos azulinos, em 99 veio o grande feito da história do clube. Lembra lá no início que eu falei que o CSA era o único clube do Nordeste a disputar uma decisão internacional? Então, foi na Copa Comebol de 99. E a campanha foi mesmo de se orgulhar. Primeiro bateu o Vila Nova de Goiás nos pênaltis, depois passou pelo Estudiantes do Equador e pelo São Raimundo do Brasil, até que chegou a hora de encarar os argentinos do Talleres na decisão. Só que mesmo depois de ter vencido por 4-2 dentro de casa, a equipe alagoana foi surpreendida lá na Argentina, perdeu por 3-0 e ficou com o vice. E se até aí estava tudo ótimo para os azulinos e tal, depois disso foi meio complicado para achar algum motivo para comemorar. Em 2000 e 2001, deu asa no alagoano, batendo o CSA nas 2 finais. Na sequência veio mais um vice, agora para o CRB. E o que já estava ruim piorou de vez em 2003, quando depois de uma campanha pífia na fase classificatória, a equipe chegou à última rodada precisando vencer para não cair. Seria a primeira vez que o CSA disputaria a 2ª divisão alagoana. Só que tinha um pequeno detalhe extra nessa situação toda. O adversário da vez era o CRB, que além de ter um gostinho a mais de rebaixar o rival, ainda brigava por uma vaga na semifinal da competição. E sob protesto dos azulinos e provocações dos regatianos, o duelo começou tenso. Só que para a festa vermelha ficar completa, o time respondeu dentro de campo, goleou o rival por 4-2 e viu de camarote o rebaixamento do CSA. A regatiana provoca os azulinos gritando 2ª divisão. O troco do azulão, vamos dizer assim, veio 3 temporadas depois, em mais um encontro emocionante entre eles, que dessa vez contou com o maior público da história do estádio Rei Pelé, válido pela semifinal do Alagoano, onde o empate em 2-2 classificou o CSA para a grande final. Naquela ocasião, o título não veio, mas o jejum, que já durava desde 99, enfim acabou em 2008. Só que a alegria do CSA durou pouco. Afinal, a temporada de 2009 foi bem sofrida. Primeiro por conta do famoso clássico do spray, um dos mais violentos e emblemáticos da história do duelo, onde após a segunda expulsão dos azulinos, a confusão tomou conta do jogo, já que os jogadores foram para cima da arbitragem. Com isso, a polícia interveio, houve troca de agressões e muito spray de pimenta, que acabou atingindo fortemente os jogadores do CSA, que por fim alegaram não ter condições de jogo e a partida foi adiada. 9 dias depois, o jogo foi reiniciado, com o CSA já com 2 expulsos, e o CRB venceu por 2-1. Aí alguns meses mais tarde eles voltaram a se encontrar, já numa situação bem parecida com a de 2003, com os regatianos brigando pela classificação à semifinal e os azulinos lutando para permanecer na 1ª divisão estadual. E jogando melhor foi o CRB quem saiu na frente com Calmon, mas ainda na primeira etapa o CSA conseguiu empatar com Júnior Amorim. Só que precisando da vitória, o azulão se mandou para cima do seu rival, só que acabou sofrendo um duro golpe. Aos 18 minutos, o atacante da Silva, ex-CSA, marcou o gol que rebaixou o seu ex-clube para a 2ª pela 2ª vez na história. E para completar, ainda deu essa declaração no final. Eu falei na semana que ia fazer um gol e ia rebaixar o CSA, e graças a Deus fui muito feliz e consegui. Aí no ano seguinte o CSA se reestruturou, subiu, só que em 2011 ele lutou de novo para não cair, justamente contra o maior rival na partida decisiva. Mas agora com um desfecho diferente, tendo conseguido derrotar o rival por 1-0 com um gol dramático, marcado pelo atacante Washington já nos acréscimos. E além da vitória e da permanência na Série A, a equipe ainda quebrou um tabu de 4 anos sem vencer um clássico contra o CRB. Eu juro que eu tô tentando fazer o vídeo não ficar muito longo, mas é tanta história que tem essas duas equipes aí que tá complicado. Até porque de lá pra cá foi praticamente um jogo marcante por ano, e eu vou ter que falar aqui nesse vídeo.
Em 2012, por exemplo, teve o famoso clássico das cadeiras em pleno centenário do CRB. Quando o clube vencia por 2-0, a torcida provocava o maior rival, só que aí no segundo tempo, lá para os minutos finais do jogo, o CSA reagiu e empatou o duelo. Aí a torcida alvirrubro, puta da vida, pra protestar contra o time, começou a arremessar a cadeira dentro do campo. Aí em 2013 eles se reencontraram depois de 11 anos sem decidir o campeonato estadual, agora no centenário do CSA. E depois de uma vitória para cada lado, a decisão foi pros pênaltis, onde o CRB levantou a taça. No ano seguinte eles se enfrentaram ainda pela fase classificatória, onde o CRB já estava classificado e o CSA brigava por uma vaga na semifinal. Só que depois de uma vitória por 1-0 dos alvirrubros, o sonho azulino caiu por terra. Aí em 2015 foi a vez do clássico da prisão, com mais um duelo violento entre as duas equipes, onde o jogador preto do CSA acabou sendo expulso e preso, já que acusou o árbitro de ter roubado a partida na vitória por 1-0 do CRB. Aí em 2016 o clima já estava meio tenso entre os dois rivais, isso porque na fase classificatória eles se encontraram e o CSA aplicou uma goleada de 4-1 no maior rival. Calma que eu vou falar um pouquinho melhor sobre esse jogo daqui a pouco. Com isso, jogadores e torcedores azulinos ficaram provocando o rival durante praticamente todo o campeonato, até que eles se reencontraram na decisão. E lá, com duas vitórias do CRB, 2-0 e 1-0, os regatianos comemoraram e provocaram também. Aí no final do jogo aconteceu uma baita briga, as duas torcidas invadiram o campo e tudo mais, eu não vou mostrar aqui. E isso tudo se refletiu nesse ano, onde pela primeira vez na história CRB e CSA fizeram um clássico com portões fechados, e depois, ainda na mesma competição, fizeram um com torcida única. E aí na decisão, mais uma vez, deu CRB pelo terceiro ano consecutivo. E antes de encerrar essa parte, só para contextualizar como é que estão as duas equipes atualmente, enquanto o CSA já está classificado para o mata-mata da Série C, ficando a 3 joguinhos do acesso, o CRB está lutando para voltar à elite nacional, já que ele ocupa a 7ª colocação da segundona com 32 pontos, 5 a menos que o 4º colocado, o primeiro do G4 que sobe e tal. Agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva vantagem sobre quem. E para começar, vamos aos títulos onde a vantagem é azul. E levando em conta apenas os principais torneios regionais, temos 37 campeonatos alagoanos para o CSA contra 30 do CRB, sem falar também no torneio Início de Alagoas, onde o Galo leva vantagem com 16-14 em taças. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem muda de cor. No total são 492 partidas, com 180 vitórias do CRB, 151 do CSA, além de 161 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? Então, sem enrolar mais, vamos a eles. E o primeiro jogo marcante que eu separei para hoje foi lá em 1993, pela decisão do Campeonato Alagoano, onde o CRB faturou o bicampeonato. Depois de ter sobrado nos primeiros anos da década de 90, os azulinos viram seu rival se reabilitar em 92 e confirmar a soberania no ano seguinte. Só que dessa vez a competição não tinha mais o formato de pontos corridos. E enfim, Alagoas voltou a presenciar um clássico das multidões numa decisão de campeonato. E num dos maiores públicos da história do estádio Rei Pelé, a torcida do Galo fez a festa, afinal com gols de Catatal. O Catanha cochilou e o Catatal não perdoou, mandou direto pro fundo do gol. Gaguinho. Desviou Zé Cláudio, sobrou com Gaguinho, ganhou do Itaberá, tocou, gol! E Zé Cláudio. Ele é cercado pela defesa, abre espaço, atenção, olha a chance, disparou, gol! CRB, Zé Cláudio faz o gol do título, dá uma verdadeira paulada nas esperanças do CSA ganhar o campeonato. O CRB bateu o maior rival por 3-1 e faturou o título. Alguns anos mais tarde, em 2016, foi a vez do CSA quebrar alguns tipos de tabus num jogo eletrizante contra o seu maior rival. Pensa nesse cenário, há 3 anos você vê seu maior rival soberano no estado, conquistando tudo. E nesse mesmo tempo você não consegue vencer ele nenhuma vez. Pensou?
Então, essa era a situação do CSA em Alagoas. Só que no início do ano passado, tudo começou a mudar. E mais que uma simples vitória, a torcida azulina ganhou de presente uma linda goleada. E o duelo começou com muita velocidade e disposição, que é o que se espera de um clássico que carrega tamanha rivalidade. E logo aos 10 minutos, Didira acertou um belo chute no ângulo direito do goleiro Júlio César e tirou o 0 do placar. Do CSA! Com isso, os donos da casa partiram pro ataque, mas acabaram sofrendo mais um gol. Aos 37, após cruzamento da direita, Soares ampliou. Do CSA! Luiz Soares! Já na etapa final, o CRB conseguiu descontar aos 19 com Lúcio Maranhão. Mas sem deixar o adversário tentar o empate, o CSA matou o clássico com 2 gols no apagar das luzes. Aos 42, Panda acertou um forte chute e contou com uma ajudinha do goleirão. Gol! Na sequência, aos 46, Cauã fez o quarto e fechou o caixão. Tomou a chance para a batida. Gol! CSA, Cauã! Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo já ficou meio longo e tal. Então, pra vocês aqui no final, eu vou deixar as playlists do canal. Não esquece, semana que vem eu tô de volta.